Sabe como é que funciona a cabeça de algumas pessoas? É a primeira vez em 12 anos que eu sou presidente. É bom você saber. Eu sou o mais longevo presidente desse país. Só ganhou de mim o Getúlio Vargas, porque teve 15 anos de ditador, e o Dom Pedro, que era o imperador. Mas veja, eu quero te dizer uma coisa, e aos empresários. É a primeira vez que eu participo de um encontro e que os empresários têm coragem de elogiar a política pública que está sendo anunciada pelo governo. É a primeira vez. É o depoimento de um presidente da República. É o depoimento de um presidente da República. É a primeira vez em 12 anos que empresários pegam o microfone para elogiar a política pública. Porque vocês sabem que, além dessa política interessar a vocês, ela interessa sobretudo ao Brasil. Esse país merece uma chance. Nós cansamos de ser um país em desenvolvimento. Nós cansamos de ser um país com um complexo de vira-lata, de que a gente não pode nada. Eu lembro de uma reunião, eu e o Zé Alencar, na casa do Josué, lá perto da Avenida Paulista. E estava o Olavo Setúbal e o Roberto Setúbal. E eu era candidato a presidente, o Zé Alencar era meu vice. E o Olavo Setúbal falava assim para mim: ô candidato, o que você vai fazer em tal coisa? Eu falava: eu vou fazer isso, isso, isso. Ah, o Império não deixa. O Império não vai deixar. Perguntei: o que você vai fazer com o agronegócio? Eu vou fazer isso, fazer isso. O Império não deixa. O que você vai fazer, sabe, na reforma agrária? Eu vou fazer isso, fazer isso. O Império não deixa. O Zé Alencar levantou e perguntou para o Olavo Setúbal: doutor Olavo, com todo respeito, quem é essa desgraça desse império? Porque se ele é tão contra o Brasil assim, não vai deixar a gente fazer nada. Eu vou vender minha fábrica, vou comprar arma e vou enfrentar esse império. Por favor. Porque é assim que pensa uma parte da elite econômica brasileira. As pessoas não aprenderam a ser grande. As pessoas não aprenderam a se respeitar. Eu já participei de muito debate em Nova York. Hoje eu não tenho mais esse interesse de ir, mas já participei muito. Muitas vezes o que eu encontrava em Nova York era de ex-empresário brasileiro aposentado falando mal do Brasil. Porque muitas vezes você faz uma reunião com o empresário, você atende 99,9%, ele elogia. Quando ele sai, a empresa pergunta: tudo bem? Não, foi suficiente. Gente, tem uma hora que a gente tem que deixar os nossos interesses individuais de lado e pensar um pouco nesse país. Vocês sabem da seriedade com que o Haddad trata a economia. Você sabe que nós estamos há quase 3 anos tentando consertar a economia. Primeiro foi a PEC da transição. Depois o arcabouço fiscal, que nós tivemos coragem de dizer que por mais que a gente arrecadasse, a gente não poderia gastar mais que 2,5%. Vocês estão lembrados disso? E depois a reforma tributária. Uma coisa feita a 513 mãos na Câmara e a 81 mãos no Senado. Não é o que nenhum de vocês queria, nem o que eu queria. Foi o possível. Foi o possível. Então, eu queria que vocês compreendessem que nós estamos tentando fazer o possível para esse país mudar de patamar. E vocês sabem que é difícil. Vocês sabem as cobranças que são feitas todo dia. Agora mesmo, sabe, todo dia se fala de déficit fiscal, déficit fiscal. Olha, quem é que se preocupou com déficit fiscal no governo passado? Qual é o empresário que foi para a empresa dizer que o
Guedes estava desrespeitando o déficit fiscal. Eu fui presidente de 2003 a 2010, o único país do mundo que fez superávit primário durante todo o governo fui eu. A China não fez, os Estados Unidos não fez, a Suécia não fez, a Itália não fez, o Japão não fez, nós fizemos. Porque ter seriedade com a economia não é fazer mágica. É a gente saber que se a gente errar, o tombo pode ser pior. E eu sei o que é um tombo, porque eu quebrei minha cabeça num tombo. Por isso que eu parei de jogar bola. Porque afinal o técnico ia me convidar para a seleção. Então, veja, eu estou dizendo para vocês, eu estou com 80 anos de idade, faço política há 50 anos. Esse país nunca se deu uma chance. Nunca. A cada ano está pior. Eu poderia perguntar para os empresários aqui, nesses últimos 15 anos, qual foi o melhor momento da economia brasileira? Quem é que lembra? O melhor momento da economia brasileira é exatamente na minha volta em 2023, 2024 e vai ser em 2025. Qual é o momento em que cresceu mais a rentabilidade de vocês? Qual é o momento em que cresceu mais a massa salarial? Qual é o momento em que a inflação está tão bem controlada? Qual é o nosso déficit? Muitas vezes o que falta é déficit de compreensão e de acreditar nesse país. Eu não preciso de nenhum técnico do FMI para dizer para mim o que é responsabilidade fiscal. Eu tenho muita responsabilidade, porque eu não morri de fome antes dos 5 anos de idade na terra que eu nasci. Eu tenho muita responsabilidade, porque eu sou o único que não tem um diploma universitário, mas sou o que mais acredita que é preciso investir em educação, senão a gente não dá um salto de qualidade. Um país analfabeto não vai para frente. Um país analfabeto não vai para frente, não tem experiência mundial. E quem é que investiu em educação nesse país? Eu fiquei sabendo ontem, Santo Domingo, Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo em 1492. Em 1532 já tinha a primeira universidade na América Latina, em Santo Domingo. 40 anos depois da descoberta já tinha uma universidade. Vocês que são estudados, vocês sabem quando é que o Brasil teve a sua primeira universidade? Em 1920. Numa demonstração de que investir em educação nesse país não era necessário, porque o povo pobre tinha que ser cortador de cana, colher algodão, trabalhar na roça ou trabalhar de pedreiro. Essa era a imagem que se criava do povo. Quando na verdade nenhum país vai para frente se pensa assim. Eu agora aprendi a dizer o seguinte: quando o empresário achar que ele paga muito para o seu trabalhador, deixe de olhar ele como trabalhador, olhe ele como seu consumidor. É ele que vai utilizar o biodiesel que vocês estão produzindo. Então precisa ter dinheiro para encher o tanque do carro, senão vocês não vão vender. Quanto mais pobre, menos lucro vocês terão. Vocês sabem disso. Então eu digo, olhe sempre o cara como consumidor. O consumidor é ótimo. É a pessoa que todo mundo adora, é o cliente. Então olhe o trabalhador como seu cliente. Não olhe como um peso. Porra, eu tenho que pagar o salário no final do mês para esse cara. Não olhe para o cara, não, esse cara vai receber o salário e vai comprar o que ele está produzindo aqui. Aí vocês vão ver que vocês vão ficar mais aliviados. Vai ter um efeito psicológico extraordinário. Vocês estão vendo os consumidores de vocês receber o olerite deles, não tem mais olerite, receber a conta, eu posso dar conta dele e fazer um pix comprando as coisas que vocês produzem. É isso que nós precisamos. Está aqui o representante da indústria automobilística.
pessoal da Única. Eu cheguei nesse país aqui, eu vou dizer para vocês, vou terminar. Eu deixei a presidência. O Brasil produzia 3.600.000 carros. Quando eu voltei 15 anos depois, o Brasil só produzia 1.600.000. Aonde é que foi a outra metade? Aonde que foi a outra metade? Esse país tinha Vale como a empresa primeira ou segunda do mundo na questão de minério. A Vale era modelo do planeta. Aí criaram uma tal de corporation, um monte de dono que ninguém é dono. A Vale hoje é a 14ª, andando para ser a 15ª. Cadê a competência? Cadê a competência? A Vale cresceu quando a China estava comprando tudo que a gente produzia. E eu tive o prazer de participar desse momento histórico, de ligar para a China para comprar minério nosso e não comprar da Austrália. Então, companheiros e companheiras, não existe milagre. Nós vimos o que aconteceu com o Botafogo e com o Paris Saint-Germain. Nós vimos, o Paris Saint-Germain tinha 3 jogadores: Mbappé, Messi e Neymar. Esses 3 jogadores foram contratados, eles ganhavam mais do que todo o time atual do Paris Saint-Germain, que foi campeão da Champions League, e os 3 não foram. E perderam para o Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo mostrou que futebol não é individualismo, é conjunto, é grupo, é comunidade. E nós, para ver esse país crescer, nós temos que pensar assim: nós somos passageiros no planeta Terra, mas a empresa de vocês não é. Vocês podem morrer, se Deus quiser que vocês morram, porque eu estou querendo viver até 120 anos, tá? Eu vou morrer, mas o Brasil continua. Agora é importante a gente saber que a gente precisa cuidar desse país. Não é jogar a responsabilidade no Congresso Nacional ou jogar no Presidente da República, é jogar em nós. Antes de eu perguntar o que o Lula fez, eu tenho que perguntar o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Qual é a minha contribuição? Esse país, a nossa carga tributária hoje, aumenta. Ela é menor do que a que era em 2011. Mesmo assim, eu estou cansado de ver empresário falar da carga tributária. Só não fala de 860 bilhões de fiscais de desoneração. Mas fica olhando para o dinheiro da educação para a gente cortar. Não é possível. Não vai dar certo. Uns sempre muito ricos e a maioria sempre muito pobre. Qual é o prazer que a gente tem na vida? Então, companheiros e companheiras, eu queria que vocês anotassem, sobretudo a imprensa, o que o Alexandre Silveira falou aqui. Hoje, a gasolina brasileira é mais barata do que era vendida em 2022. Quanto? 6,12. O óleo diesel hoje é mais barato do que há 3 anos atrás, apesar da inflação. E é possível a gente ir melhorando, sem bravata. Eu não quero brigar com ninguém. Eu quero passar longe da guerra, sabe, de Israel e do Irã. Eu quero passar longe, Eu não quero encrenca na minha vida. Minha mãe dizia para mim: ô Lula, quando um não quer, 2 não brigam. E eu sou da paz. Sou da paz, eu não quero guerra. Agora, eu quero fazer esse país se transformar num país respeitado. E vocês podem. Vocês podem ajudar. E para ajudar, a gente tem que elevar o pessoal que está mais lá embaixo. A gente não pode se conformar. A gente tem que ter o direito de se ensinar como é que o mundo gasta 3 trilhões de armas e não gasta 3 trilhões de comida. Como é que é possível? Aonde é que está o espírito cristão desses empresários, desses dirigentes, desses políticos? Onde é que está a nossa compreensão de fraternidade?
E vou dizer para vocês, para terminar, a coisa mais barata no mundo é cuidar de pobres. Vocês sabem o que é. Vocês sabem o que é. Sabe, feliz é o empresário que quando a empresa cresce, ele reconhece que foi os trabalhadores que fizeram ela crescer. Ganancioso é aquele que quando a empresa cresce, ele acha, fui eu. E não dá um mérito para aqueles que realmente fizeram ela crescer. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu gosto de todo mundo. Eu chamo vocês de companheiros sem me preocupar se vocês gostam ou não. Eu chamo porque é assim que eu aprendi na vida. Gostar de todo mundo. E posso dizer para vocês, vou entregar esse país em 2010. Alexandre, você está comprometido a convocar uma reunião em novembro ou dezembro, porque eu quero mostrar como esse país está. Esse país vai crescer em 2025, vai crescer em 2026, vai gerar mais emprego, vai gerar mais salário, e a gente vai tentar se transformar num país respeitado politicamente no mundo inteiro. Eu tenho orgulho de ser o presidente mais respeitado que esse país já teve. Quem viaja para o exterior sabe o respeito que o Brasil tem. Tenho muito orgulho de ter sido no meu governo que fui na França para receber o certificado de um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, de 260 mil cabeças de gado, milhões. O Brasil recebeu o certificado de um país livre de febre aftosa, sem vacinação. Poderia ter sido outro, mas fui eu. E assim vai ser. Na transição energética, vocês são parceiros fundamentais para a gente entrar nessa COP de cabeça erguida. Ninguém vai me dizer, não vai explorar petróleo na margem equatorial. A gente vai tratar com muita seriedade. A gente quer pesquisar, a gente quer ver se tem, e se tem, vamos tratar, porque será o uso do petróleo que vai garantir o financiamento para esse país e para o mundo fazer a transição ecológica definitivamente e abrir mão do combustível fóssil quando a gente estiver pronto para respirar do outro lado.